Tudo bem com vocês? Espero que sim, que é o professor Salvador e vamos dar sequência nos nossos estudos utilizando o livro A Prova Brasil, hoje aqui com a lição 6, tá? Na página 50. Essa lição nós iremos falar sobre frações, tá? Então a gente vai falar sobre como representar os números em frações, qual o significado dos números que compõem as frações e etc. Nesse recorde, nós vamos iniciar com a leitura. Então ele diz o seguinte: a ideia de fração pode ser associada a diversas situações. Uma fração pode ser usada para comparar a quantidade de alguns elementos em relação ao seu total. Por exemplo, no conjunto de frutas ao lado, dizemos que 2/12 são maçãs, 4/12 são morangos, 3/12 são laranjas, 3/12 são bananas. Também utilizamos as frações para indicar partes de um inteiro. No caso da figura ao lado, 2/8 das partes são vermelhas. Quando queremos comparar duas quantidades ou duas medidas, também usamos uma fração. Observe que na imagem há 9 cachorros e 5 gatos. A razão entre a quantidade de cachorros e a de gato é de 9/5, ou seja, para cada 9 cachorros há 5 gatos. Então a gente pode perceber que as frações, elas podem ser utilizadas em diversas situações, tanto para razões, tanto para representar partes de um todo, tá? Então elas são bem versáteis, dá para a gente usar em diversas situações. Então vamos para a atividade 1. Então na atividade 1 diz que a Marília adora estudar matemática. Ela estuda 3 horas por dia e 4 dias por semana. Ela também gosta de passear e sempre viaja com seus pais, nas férias de julho e de dezembro. Aos sábados e domingos, Marília fica em casa com a sua família e seu gato. Então aí tem 4 perguntas, tá? Então vamos lá para a primeira. As horas em que Marília estuda matemática correspondem a que fração das horas do dia? Segunda pergunta. Os dias em que Marília estuda matemática correspondem a que fração dos dias de uma semana? Terceira pergunta. Os meses nos quais Marília viaja corresponde a que fração dos meses do ano? E última pergunta. No mês de setembro, que fração dos dias do mês corresponde aos dias em que ela fica em casa com a sua família e seu gato? Então, pessoal, aqui nós iremos responder essas duas perguntas no decorrer das duas sessões, tá? Que é o compreenda e o responda. Na letra A, ele pergunta o que é proposto na atividade. Então vamos lá, porque tem bastante coisa. Primeira coisa que a gente quer encontrar, a fração, tá? Que corresponde às horas que a Marília estuda matemática em relação às horas de um dia, certo? O que mais? A gente quer encontrar a fração, dos dias em que Marília estuda matemática em relação à semana. Também nós queremos aqui a fração dos meses do ano, relacionado com a que Marília viaja, tá? Em relação ao do ano inteiro. E por fim, a fração dos dias do mês correspondente aos dias em que ela fica em casa com a família e o gato. Tá? Então é tudo isso que a gente quer nessa atividade. Na B, quantas horas há em um dia? Quantos dias há em uma semana? E quantos meses há em um ano? Essa é relativamente simples, né? Nós sabemos que um dia é composto de 24 horas, nós sabemos que em uma semana nós temos, 7 dias, e nós sabemos que em um mês nós temos 12, em um ano nós temos 12 meses. Tá? No C, quantos dias há no mês de setembro? Bom, o mês de setembro tem 30 dias. Quantos dias corresponderam aos sábados e domingos no mês de setembro de 2019? Aí a gente vai precisar ir lá no calendário, tá? Por quê? A gente vai olhar no ano de 2019, tá? O mês de setembro, para a gente ver quantos dias nós tivemos, juntando sábado e domingo, tá certo? Bom, vou adiantar aqui para vocês já que foram 9 no total, tá certo? Então nós tivemos 9 dias entre sábado e domingo, beleza? Agora eu responda, leia.
Quando a fração é usada para representar uma parte de um conjunto, o denominador, número abaixo do traço, indica o total de elementos do conjunto, e o numerador, número acima do traço, indica a quantidade de elementos tomada do conjunto. Com base na leitura, escreva as frações correspondentes às perguntas propostas nas atividades. Então vamos lá. Hora de estudo em um dia. Então volta aqui, ó, no enunciado. Falou que ela estuda 3 horas por dia. Então a fração que representa isso, né, vai ser 3, 24 avos. Por quê? O 3 está representando as horas que ela estuda e o 24 é o número de horas de um dia. Os dias de estudo em uma semana. Então, ó, ela estuda 4 dias por semana. Então é 4 de 7, ou seja, 4 sétimos. O 4 em cima e o 7 embaixo. Meses em que Marília viaja em um ano. Então ela falou aqui, ó, ela viaja em julho e dezembro, ou seja, 2 meses. Como o ano tem um total de 12, é 2 dozeavos, o 2 em cima e o 12 embaixo. Dias da semana em que Marília fica em casa em setembro de 2019. Então é sábado e domingo. Eu adiantei para vocês que são 9. Então, como nós temos 30 dias no mês de setembro e mais especificamente em 2019 teve 9 dias juntando tudo sábado e domingo, vai ser 9 30 avos, o 9 em cima e o 30 embaixo, ok? Indo para a próxima página, na 52, atividade 2. Para ingressar em um curso na Universidade de São Paulo, a USP, todo ano é realizado um vestibular organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, então conhecida como FUVEST. Geralmente o número de inscritos para a realização do vestibular é maior que o número de vagas disponíveis. A tabela a seguir mostra a quantidade de candidatos e o número de vagas em alguns cursos oferecidos pela USP em 2019. Então tem lá, relação candidato-vaga. Então vamos pegar um exemplo, o curso de fisioterapia. Nós tivemos 517 inscritos por um total de 21 vagas. Então as perguntas. Escreva na forma de fração a razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas disponíveis para cada um dos cursos representados na tabela. Determine a razão entre o total de candidatos inscritos nos 4 cursos e o número total de vagas. Então, o que se pede na atividade, né? Então, ele quer que a gente escreva na forma de fração a relação entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas disponíveis para cada curso da tabela. E ele também pede para a gente determinar a razão entre o total de candidatos inscritos nos 4 cursos e o número total de vagas. Na B, os dados apresentados na tabela se referem a quais cursos? Então, nós temos 4 cursos, né? Fisioterapia, nutrição, editoração e pedagogia. Quantas vagas foram oferecidas para cada curso? Então, ó, no fisioterapia, por exemplo, foram 517. Aí você escreve para os outros, tá? De nutrição, editoração e pedagogia. Agora na página 53. Qual foi o número de candidatos inscritos em cada curso? Então você vai colocar lá, por exemplo, fisioterapia, 517. Aqui na C, me desculpe, é as vagas, né? Então na C as vagas são 21 para fisioterapia, 56 para nutrição e assim por diante, tá? Então aí uma errada, beleza? Na C eu tinha falado sobre a quantidade de inscritos, mas a quantidade de inscritos é na D, ok? Me desculpe. Então vamos lá, na D, então é o número de candidatos inscritos. Então assim, na D, fisioterapia 517, nutrição 863, editoração 125 e pedagogia 684, ok? Agora na seção responda. No curso de fisioterapia, 517 candidatos se inscreveram para concorrer a 21 vagas. Escreva essa relação na forma de razão. Então, lá no começo, né, da atividade, lá da lição, falou da razão, né, que também a gente utiliza a fração para representar isso daí, ok? Então, como que vai ficar a razão em relação a candidatos e vagas, né? Então, vai ficar uma fração onde nós iremos escrever o 517 em cima e o 21 embaixo. Então, vai ficar 517 e 21 avos, tudo bem? B. Complete as frases a seguir com as frações correspondentes para responder ao primeiro item da atividade. A razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas disponíveis para o curso de nutrição é mesma situação, vai ficar uma fração, né, onde nós teremos 863 no numerador e os 56 no denominador, ou seja, 863, 56 avos, tá? Mesma coisa vocês irão fazer para o curso de editoração e, por fim, o de pedagogia.
Na C, qual foi o total de vagas oferecidas para os 4 cursos citados na tabela? Aí vocês vão ter que fazer, né, uma soma, tá? Vocês vão ter que somar 21 com 56, com 12, com 126. Aí coloca lá a resposta. O total foi D. Na D, no total, quantos candidatos se inscreveram para concorrer às vagas disponíveis para esses cursos? Aí vocês vão ter que somar 517 com 863, com 125, com 684. Fez essa soma, coloca lá, se inscreveram tantos candidatos. E por fim, a E, determine a razão entre o total de candidatos inscritos nos 4 cursos e o número total de vagas. Então, em cima, no numerador, vai ficar o total de candidatos inscritos, que é a resposta da letra D, né? E embaixo, no denominador, vai ficar a resposta da letra C, né? Que é o número total de vagas, tudo bem? Então vamos para a próxima página. Agora na 54 temos mais um recorde. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade de uma unidade ou a mesma parte de um inteiro. Observe os retângulos abaixo que representam o mesmo inteiro. Então, ó, nessa primeira fração nós temos 1/2, tá? Por que o desenho está dessa forma? Porque o 2 representa que a gente dividiu em duas partes iguais e o 1 significa que a gente está colorindo apenas uma. Na de baixo, a gente dividiu em 4 partes iguais, tá? Então, por isso que a gente tem o 4 aqui embaixo. E o 2 está representando o número de partes que a gente coloriu. Mas observa, o tanto que a gente coloriu na primeira e na segunda é o mesmo. Então, por isso que a gente diz que a fração 1/2 e a fração 2/4, elas são equivalentes. Por quê? Apesar de terem números diferentes, elas estão representando uma mesma quantidade, ok? Assim como o 3/6, né? Então, a gente dividiu em 6 partes e coloriu 3. Assim como o 9/18, que a gente dividiu em 18 partes e coloriu 9. Então, observe que as frações 1/2, 2/4, 3/6 e 9/18 representam a mesma parte de um inteiro, que foi colorido de vermelho, portanto, são frações equivalentes. Na atividade 3, observe as figuras a seguir que representam o mesmo inteiro e a fração correspondente à parte azul de cada figura. Então, a figura A dividiu em 6 partes, coloriu 2. A figura B dividiu em 3 partes, coloriu 2. A figura C dividiu em 2 partes, coloriu 1. E a figura D dividiu em 6 partes e coloriu 4. Identifique as duas frações equivalentes. Então, a gente vai responder essa pergunta ao longo dessas duas sessões, ok? Então, na compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, a gente quer identificar as frações, as duas frações equivalentes. Em todas as figuras, a divisão do inteiro foi a mesma. Observa que a divisão do inteiro não foi a mesma em todas as figuras igual. Na figura A, a gente dividiu em 6 partes. Na figura B, em 3 e assim por diante, ok? Na página 55, responda. Em quantas partes foi dividida cada uma das figuras? Então, a figura A foi dividida em 6, a figura B em 3, a figura C em 2 e a D, finalmente, em 6. Quantas partes são azuis em cada figura? Então, na figura A, 2, na figura B também 2, na C, 1 e na figura D, 4. Pinte de verde as figuras a seguir de modo que as frações correspondam à parte colorida. Então, igual aqui, ó, na figura A, tá certo? Ele quer que a gente faça aí, né, a coloração de tal forma que fique, né, correspondente às frações, tá certo? Igual, na figura A, ele quer que a gente colore duas partes, porque foram divididas em 6. Então, você vai colorir duas, tá? Quais duas, professor? Quaisquer, você escolhe duas e colore, tá? Na figura B, nós iremos colorir 2 das 3, certo? Na figura C, a gente vai colorir a metade, né? Uma de 2 partes, certo? E na figura D, nós iremos colorir 4 de 6. Quantas partes foram coloridas em cada figura? Então, agora você vai contar novamente, tá? Igual, na figura A foram 2, tá certo? Já na figura B, para ficar igualzinho, né, a que nós tínhamos lá na atividade 3 no início, né, para pintar os 2/3, observe que agora ficou um total de 4. Né? Na figura C, ficou um total de 3. E, finalmente, na figura D, ficou um total ainda, né, ficou igual à da figura original, que ficaram 4.
certo? Indica as partes coloridas de verde usando frações de denominadores iguais. Então agora, como aqui na C todas estão divididas em 6 partes, tá? A gente vai tudo escrever com uma fração de denominador 6. A figura A não vai mudar nada, né? Porque vai ficar ainda 2/6, tá? Porque no original ela também era dividida em 6. Já na figura B, vai ficar 4/6, né? Então na figura A continua 2/6, na figura B 4/6. Na figura C vão ficar 3/6. E na figura D vão continuar os 4/6. Duas dessas frações são iguais, ou seja, possuem o mesmo numerador e o mesmo denominador. Em quais figuras elas estão representadas? Então a gente viu que na figura B e a figura D, depois a gente fazer o exercício E, né, a gente viu que as duas, né, a B e a D, elas estão representando a mesma quantidade, certo? E na G, compare as figuras coloridas de azul e verde e complete a frase a seguir. As frações, aí a gente vai colocar, né, B e D, ou a gente pode colocar 2/3 e 4/6, são equivalentes, pois representam a mesma parte de um inteiro. Bom? Mais um recorde aqui vira na página 56, tá? É possível obter uma fração equivalente a partir de outra fração, dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador por o mesmo número, diferente de zero. Veja os exemplos a seguir. A fração 1/2 e a 2/4 elas são equivalentes. Por quê? Se a gente pegar o 2 e multiplicar em cima e embaixo, né, na fração 1/2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Na 1/2, se a gente multiplicar por 3, 1 vezes 3, 3 e 2 vezes 3, 6. Aqui na 4/8, se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, 4 dividido por 2, 2 e 8 dividido por 2, 4. E finalmente na 4/8, se a gente dividir por 4, 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Atividade 4. 2 funcionários de um supermercado fizeram uma pesquisa com 100 clientes. Os resultados foram apresentados das seguintes maneiras. Avaliação do atendimento dos funcionários. Então, ó, 60 centésimos dos clientes estão satisfeitos com o atendimento dos funcionários. 20 centésimos dos clientes estão insatisfeitos com o atendimento dos funcionários. 20 centésimos dos clientes não souberam avaliar o atendimento dos funcionários. Então aqui ele fez um gráfico. Esse gráfico é o famoso gráfico de setores ou de pizza, né? Ele recebe esse nome porque lembra os pedaços de uma pizza. Então, ó, satisfeitos ficou toda essa região que está colorida de azul, insatisfeitos essa região que está colorida aí de vermelho e não souberam avaliar essa região que está colorida de verde. Então vamos lá, ele pergunta: os resultados da pesquisa são iguais nas duas formas de apresentação? Então, tanto aqui falando, né, de 60 centésimos, 20 centésimos, 20 centésimos, é a mesma coisa, né, que esse gráfico aqui, porque as frações parecem que não são iguais. No entanto, se a gente descobrir que elas são equivalentes, a gente descobre que sim, eles representam, né, a mesma situação. Então vamos lá, compreenda. O que é perguntado na atividade, né? Então nós queremos saber se os resultados das pesquisas são iguais nas duas formas de apresentação. Que fração foram apresentadas com as descrições das opiniões dos clientes? Então foi 60 centésimos, 20 centésimos e 20 centésimos de novo. Que frações foram indicadas no gráfico? Então foi a fração 1/5, a fração 1/5 e a fração 3/5. Qual deve ser a relação entre as frações para que as quantidades de clientes sejam iguais? Então, o que acontece aqui? As frações, né, elas têm que ser equivalentes, tá? Para que isso ocorra. Na B, por meio de multiplicação, obtenha uma fração equivalente de denominador 100 às frações indicadas no gráfico de setores. Então, o que ele quer que a gente faça? Então, vamos pegar a fração 1/5, por exemplo, certo? Aí a pergunta que eu faço é, 5 vezes quanto, né, que vai dar 100? Bom, 5 vezes 20 dá 100, ok? Então, se eu multiplico a fração 1/5 em cima e embaixo por 20, 1 vezes 20 é 20, e os 5 vezes 20 é 100, ou seja, dá a fração 20 centésimos, que observa que é idêntica à fração que estava na primeira representação. E a fração 3/5, né? Se a gente multiplicar por 20 também em cima e embaixo, vai ficar 3 vezes 20, que é 60, e 5 vezes 20, que é 100, ou seja, 60 centésimos, ou seja, também deu igual à primeira fração apresentada aqui,
ok? Agora, por meio da divisão, obter uma fração equivalente de denominador 100, as frações indicadas na apresentação em forma de texto, tá? Então agora a gente vai fazer o processo inverso. Então, ó, se eu pego 60 centésimos, como que eu chego na fração 3 quintos? É só a gente dividir por 20, igual foi feito aqui no recorde, tá? 60 dividido por 20 vai ficar 3 e 100 dividido por 20 vai ficar 5. Assim como aqui, ó, 20 dividido por 20 dá 1 e 100 dividido por 20 vai dar 5, ou seja, 1 quinto. Compare as frações que indicam a quantidade de clientes satisfeitos no gráfico e no texto insatisfeitos obtidos no item anterior. O que você conclui? Então a gente finalmente, né, depois de fazer a B e a C, conclui que as informações, tanto aqui, né, na forma de texto ou na forma de gráfico, são as mesmas, tá? Então a gente conclui isso, tudo bem? Bom, pessoal, por essa semana é só a lição 6, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos e até mais.